Como é que eu vou descobrir o raio? O raio é metade do diâmetro, então basta dividir 4 raiz de 2 por 2, eu vou ter 2 raiz de 2, tá? Unidades de comprimento. Esse aqui é o raio da circunferência. Só que o que eu preciso para descobrir a equação reduzida da circunferência? Eu preciso do raio e do centro da circunferência. Bom, todo mundo sabe então que o centro da circunferência, neste caso, vai ser o ponto médio entre A e B. Por quê? Se A e B são as extremidades do diâmetro, a gente sabe que o diâmetro passa pelo centro de uma circunferência, né? Então, para achar o centro é só fazer o ponto médio entre A e B. Fechou o pastel? Então, olha aqui comigo. Como é que eu calculo o x do ponto médio? É o x do A mais o x do B dividido por 2. Logo, eu tenho aqui o x do ponto A, que é 4, o x do ponto B, que é 0, dividido por 2. 4 sobre 2, 2. Esse é o x do ponto médio. Como é que eu acho o y do ponto médio? É o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Então, eu tenho aqui, neste caso, 0, que é o y do ponto A, mais 4, que é o y do ponto B, dividido por 2. Nós vamos ter 4 sobre 2, 2. Isso quer dizer que o ponto C, que é o centro da circunferência, tem coordenadas 2 e 2. Muito fácil. Agora que eu sei o centro e eu sei o raio, eu escrevo a equação reduzida. Como é que é a equação reduzida? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, nós teremos aqui, vamos lá, x menos o x do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que também é 2, ao quadrado, igual ao raio, que a gente já descobriu, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, certo? X menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, e aqui, 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, então 4 vezes 2, 8, certo? E dessa forma nós encontramos a equação reduzida desta circunferência. Fechou o pastelzinho? Muito bem, pessoal, vamos para o exemplo 2 aqui. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio de medida 3? Então vamos anotar aqui, o raio mede 3. Ela tangencia o eixo das abscissas no ponto 4 e 0. Lembra que tangenciar ali, a tangente a uma circunferência, é a reta que passa em apenas um ponto lá da circunferência, encostando naquele pontinho lá, tá? Muito bem. E está contida no quarto quadrante. Bom, vamos aos fatos. Se a circunferência tangencia o eixo das abscissas no ponto 4 e 0, e o seu raio é 3, e ela, além disso ela está totalmente no quarto quadrante, então olha só, se o raio é 3, a distância daqui até aqui, que é o raio, vai nos dar a ordenada do centro como sendo menos 3, tá? Não tem nenhum mistério. Então, eu já sei que as coordenadas do centro dessa circunferência é 4 para o x e menos 3 para o y. Tá? Ok, sabendo o centro e sabendo o raio, está dominado. Ou seja, é só fazer x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, x menos o x do centro vale 4 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que vale menos 3, vai ficar mais 3, então, ao quadrado, igual ao raio, que é 3, 3 ao quadrado. Finalizando, x menos 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 9. Esta é a equação reduzida desta circunferência em questão. Certinho? Vamos para
o exemplo 3, certo? Esse é um exemplo bem mais chato, bem mais difícil, tá? Vocês vão ver que para a gente poder resolver ele, a gente tem que lembrar de algumas propriedades lá da geometria plana na circunferência. Existe uma propriedade que diz, tá, que quando nós temos 3 pontos sobre a circunferência, o ponto, por exemplo, o A, o B e o D, se a gente traçar o segmento que une esses pontos 2 a 2, por exemplo, aqui o D com o B, pegar o ponto médio e por esse ponto médio traçar uma perpendicular ao segmento, depois fazer a mesma coisa, por exemplo, com o A e com o B, achar o ponto médio do segmento e traçar uma perpendicular passando pelo ponto médio, essas duas retas aqui, a amarela e a azul, vão se interceptar exatamente no centro. Por que eu estou mostrando esta situação para vocês? Porque para resolver o exemplo 3 é necessário lembrar disso, tá? Vejam que neste exemplo a gente quer a equação reduzida da circunferência e essa circunferência passa pelos pontos A, menos 13, 0, que está aqui embaixo, ó, menos 13, 0, passa pelo ponto B, 2 e 5, 2 e 5 está aqui, e pelo ponto D, 1 e 6, que está aqui, tá? Os 3 pontos que o problema deu estão sobre a circunferência. Nenhum deles é centro da circunferência, certo? Então, para a gente poder resolver esta questão, a gente precisa saber o quê? O centro e o raio. Só que o raio nós não temos também. A gente só vai conseguir saber o raio depois que a gente souber o centro, que a gente calcula a distância do centro até qualquer um dos pontos pertencentes à circunferência, que é o A, o B ou o D, tá bom?